Parábolas de Jesus, capítulo 11. Onde encontrar a verdade. Enquanto Cristo ensinava o povo, instruía ao mesmo tempo os discípulos para a sua obra futura. Em todos os seus ensinos havia lições para eles. Depois de dar a parábola da rede, perguntou-lhes: Entendeste todas estas coisas? Disseram-lhe: Sim, Senhor. Então lhes expôs noutra parábola a responsabilidade concernente às verdades recebidas. Por isso, disse ele, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. O pai de família não acumula o tesouro adquirido, serve-se dele para partilhar com outros, e pelo uso o tesouro aumenta. O pai de família tem coisas preciosas, novas e velhas. Assim Cristo ensina que a verdade confiada aos discípulos deve ser anunciada ao mundo, e partilhando o conhecimento da verdade, ele aumentará. Todos os que recebem no coração a mensagem do Evangelho almejarão proclamá-la. O amor de Cristo, de origem celeste, precisa encontrar expressão. Os que se revestiram de Cristo relatarão sua experiência, descobrindo passo a passo a direção do Espírito Santo. Sua sede e fome de conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, a quem enviou, o resultado de esquadrinhar as Escrituras, suas orações, sua agonia de alma e as palavras de Cristo a eles. Teus pecados te são perdoados. É antinatural que qualquer pessoa mantenha em secreto estas coisas, e quem está possuído do amor de Cristo não o fará. Na mesma proporção em que o Senhor os tornou depositários da verdade sagrada, será seu desejo que outros recebam a mesma bênção. Divulgando os ricos tesouros da graça de Deus, ser-lhes-á concedido mais e mais da graça de Cristo. Terão o coração de uma criancinha, em sua simplicidade e obediência irrestrita. Sua alma almejará a santidade e ser-lhes-á revelado sempre mais dos tesouros da verdade e da graça, para serem dados ao mundo. O grande celeiro da verdade é a palavra de Deus, a palavra escrita, o livro da natureza e o livro da experiência no trato de Deus para com a vida humana. Eis os tesouros de que os cobreiros de Cristo devem prover-se. Na pesquisa da verdade, devem confiar em Deus e não na inteligência dos grandes homens, cuja sabedoria é loucura para Deus. O Senhor comunicará ao inquiridor o conhecimento de si mesmo, pelos canais por ele prescritos. Se o seguidor de Cristo crer em sua palavra e praticá-la, não haverá ciência no mundo natural que não possa compreender nem apreciar. Nada há que não lhe forneça meio de partilhar a verdade com outros. A história natural é um tesouro de conhecimento em que todo estudante na escola de Cristo pode auferir. Contemplando o encanto da natureza, estudando suas lições no cultivo do solo, no crescimento das árvores e em todas as maravilhas da terra, mar e céu, advir-nos-á percepção nova da verdade. Os mistérios ligados ao proceder de Deus para com os homens, as profundezas de sua sabedoria e penetração, vistos na vida humana, verificar-se-á serem um depósito repleto de tesouros. Mas na palavra escrita é que está revelado com maior clareza o conhecimento de Deus ao homem caído. Ela é o celeiro das inexauríveis riquezas de Cristo. A palavra de Deus abrange as Escrituras, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Um não será completo sem o outro. Cristo declarou que as verdades do Antigo Testamento são tão preciosas quanto as do Novo. Cristo tanto foi o revelador do homem no princípio do mundo quanto o é hoje. Antes que viesse à nossa terra com sua divindade revestida da humanidade, foi dada a mensagem do Evangelho a Adão, Sete, Enoque, Matusalém e Noé. Abraão em Canaã e Ló em Sodoma anunciaram a mensagem, e de geração em geração, mensageiros fiéis prenunciaram aquele que havia de vir. Os ritos da dispensação judaica foram instituídos por Cristo mesmo. Foi ele o fundamento de seu sistema de ofertas sacrificais, o grande antítipo de todo o seu cerimonial religioso. O sangue derramado, quando as oblações eram oferecidas, apontava o sacrifício do Cordeiro de Deus. Todas as ofertas típicas tiveram nele o seu cumprimento. Cristo, manifesto aos patriarcas, simbolizado no serviço sacrificial, retratado na lei e revelado pelos profetas, é o tesouro do Antigo Testamento. Cristo em sua vida, morte e ressurreição, Cristo como é manifesto pelo Espírito Santo,
é o tesouro do novo. Nosso Salvador, o resplendor da glória do Pai, tanto é o antigo como o novo. Os apóstolos deviam ir como testemunhas da vida, morte e mediação de Cristo, preditas pelos profetas. Cristo, em sua humilhação, pureza e santidade, em seu amor incomparável, devia ser seu tema. E para pregar o Evangelho em sua plenitude, precisavam apresentar o Salvador não somente como lhes fora revelado em sua vida e ensinos, mas também predito pelos profetas do Antigo Testamento e simbolizado pelo serviço sacrificial. Em seus ensinos, Cristo expunha velhas verdades, das quais ele mesmo era o originador, verdades que ele próprio proferira pelos patriarcas e profetas. Porém, sobre elas projetavam agora nova luz. Como parecia diferente a sua significação! Sua explanação lançava ondas de luz e espiritualidade. E prometeu que o Espírito Santo deveria iluminar os discípulos para que a palavra de Deus se lhes desdobrasse continuamente. Estariam capacitados para apresentar as verdades em renovada beleza. Desde a primeira promessa de redenção no Éden, a vida, o caráter e a mediação de Cristo têm constituído o estudo das mentes humanas. Todavia, cada mente pela qual tem atuado o Espírito Santo expôs estes temas sob aspecto novo. As verdades da redenção são susceptíveis de desenvolvimento e expansão constantes. Embora velhas, são sempre novas e revelam constantemente ao inquiridor da verdade maior glória e força mais potente. Em cada época, há novo desenvolvimento da verdade, uma mensagem de Deus para essa geração. As velhas verdades são todas essenciais. A nova verdade não é independente da antiga, mas um desdobramento dela. Só compreendendo as velhas verdades é que podemos entender as novas. Quando Cristo quis expor aos discípulos a verdade de sua ressurreição, começou por Moisés e todos os profetas, e explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Lucas capítulo 24, verso 27. Mas a luz que brilha na nova ampliação da verdade é que glorifica a velha. O homem que rejeita ou despreza a nova não possui realmente a velha. Para ele perde seu poder vital e torna-se forma inanimada. Há homens que professam crer e ensinar as verdades do Antigo Testamento, ao passo que rejeitam o Novo. Pela recusa de aceitar os ensinos de Cristo, mostram que tão pouco creem o que disseram os patriarcas e profetas. Porque se vós cresceis em Moisés, disse Cristo, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. João capítulo 5, verso 46. Pelo que não há poder real em seus ensinos, mesmo do Antigo Testamento. Muitos que pretendem crer e ensinar o Evangelho encontram-se em erro idêntico. Rejeitam as Escrituras do Antigo Testamento, das quais Cristo declarou: são elas que de mim testificam. João capítulo 5, verso 39. Rejeitando o Antigo, rejeitam efetivamente o Novo, pois ambos são parte de um todo inseparável. Ninguém pode apresentar corretamente a lei de Deus sem o Evangelho, ou o Evangelho sem a lei. A lei é o Evangelho consubstanciado, e o Evangelho é a lei desdobrada. A lei é a raiz, e o Evangelho são a fragrante flor e frutos que produz. O Antigo Testamento projeta luz sobre o Novo, e o Novo sobre o Antigo. Ambos são uma revelação da glória de Deus em Cristo. Ambos apresentam verdades que revelarão continuamente ao fervoroso inquiridor novas profundezas. Incomensurável é a verdade em Cristo e mediante Cristo. O estudante da Escritura, por assim dizer, contempla uma fonte que se aprofunda e amplia à medida que mira sua profundeza. Nesta vida não entenderemos o mistério do amor de Deus em entregar seu Filho para propiciação por nossos pecados. A obra de nosso Redentor na terra é, e sempre será, assunto que há de exigir o máximo de nossa mais arguta imaginação. O homem pode empenhar toda a sua faculdade mental no esforço de penetrar este mistério, mas a sua capacidade de compreensão desfalecerá e fatigar-se-á. O investigador mais esforçado ver-se-á diante de um mar ilimitado e sem praias. A verdade, como é em Jesus, pode ser experimentada, mas nunca explicada. Sua altura, largura e profundidade ultrapassam nosso entendimento. Podemos exercitar ao máximo a imaginação,
e veremos então só tenuemente o esboço de um amor inexplicável, tão alto quanto o céu, mas que baixou à terra para gravar em toda a humanidade a imagem de Deus. Todavia, nos é possível ver tanto da misericórdia divina quanto podemos suportar. Ela será desvendada à alma contrita e humilde. Compreenderemos a misericórdia de Deus justamente na proporção em que apreciamos o seu sacrifício por nós. Esquadriando com humildade de coração a palavra de Deus, descerrar-se-á a nossa pesquisa o grande tema da redenção. Ele aumentará de fulgor à medida que o contemplarmos, e à medida que aspirarmos a abarcá-lo, sua altura e profundidade avultarão. Nossa vida deve estar ligada à vida de Cristo, dele aurir continuamente, participar dele, o pão vivo que desceu do céu, e prover-se de uma fonte sempre fresca, que sempre produz copioso tesouro. Se tivermos o Senhor sempre diante de nós e deixarmos o coração transbordar em ações de graças e louvores a Ele, teremos frescor contínuo em nossa vida religiosa. Nossas orações terão a forma de uma conversa com Deus, como se falássemos com um amigo. Ele nos falará pessoalmente de seus mistérios. Amiudadamente, há de vir-nos-á um senso agradável e alegre da presença de Jesus. O coração arderá muitas vezes em nós, quando ele se achegar para comungar conosco, como fazia com Enoque. Quando esta for, em verdade, a experiência do cristão, vê-se-lhe-ão na vida simplicidade, mansidão, brandura e humildade de coração, que mostrarão a todos os que com ele mantêm contato que esteve com Jesus e dele aprendeu. Naqueles que a possuem, a religião de Cristo revelar-se-á um princípio vitalizante e penetrante, uma energia viva, operante e espiritual. Manifestar-se-ão a força, o frescor e a alegria da juventude perpétua. O coração que recebe a palavra de Deus não é como um açude que se evapora, nem como uma cisterna rota que perde o seu tesouro. É como a torrente da montanha, alimentada por fontes inesgotáveis, cuja água fresca e borbulhante salta de rochedo em rochedo, refrescando os cansados, os sedentos e os duramente oprimidos. Esta experiência dá a todo instrutor da verdade justamente as qualificações que o tornarão representante de Cristo. O espírito dos ensinos de Cristo lhe dará vigor e precisão às palavras e orações. Seu testemunho de Cristo não será acanhado nem inânime. O ministro não pregará sempre e sempre os mesmos discursos de praxe. Abrir-se-lhe-á a mente para a iluminação constante do Espírito Santo. Cristo disse: Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. O Espírito é o que vivifica. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. João capítulo 6, versos 54 a 63. Se comermos a carne de Cristo e bebermos o seu sangue, o elemento da vida eterna será encontrado no ministério. Não haverá um fundo de ideias arcaicas e repisadas. Cessará o sermão monótono e fastidioso. As velhas verdades serão apresentadas, mas serão vistas sob novo prisma. Haverá percepção nova da verdade, clareza e poder que serão discernidos por todos. Os que têm o privilégio de estar sob um ministério tal, se sensíveis à influência do Espírito Santo, sentirão o poder tonificante de uma vida nova. O fogo do amor de Deus será aceso neles. Suas faculdades perceptivas serão avivadas para discernir a beleza e majestade da verdade. O fiel pai de família representa o que deve ser todo instrutor das crianças e dos adolescentes. Se fizer da palavra de Deus seu tesouro, então dela extrairá instantemente novas verdades. Quando o professor confiar em Deus em oração, o Espírito de Cristo sobre ele repousará, e por intermédio dele e pelo Espírito Santo, Deus impressionará outras mentes. O Espírito enche a mente e o coração de doce esperança, ânimo e imagens bíblicas, e tudo isso será transmitido à juventude sob sua instrução. A fonte da paz e alegria celestiais, abertas na alma do professor pelas palavras da inspiração, tornar-se-ão volumosa torrente de influência para abençoar todos quantos com ele se relacionam. A Bíblia não será um livro enfadonho para o seu estudante. Sob a direção de um mestre sábio, a palavra se lhe tornará mais e mais aprazível.
Será como o pão da vida e jamais envelhecerá. Seu frescor e beleza atrairão e encantarão crianças e jovens. É como o sol que brilha sobre a terra e comunica perpetuamente luz e calor, e contudo jamais se esgota. O Espírito de Deus, santo e educador, está em sua palavra. Uma luz nova e preciosa irradia de cada página. A verdade é revelada, palavras e frases se tornam claras e apropriadas para a ocasião, como a voz de Deus falando à alma. O Espírito Santo aprecia dirigir-se à juventude para desvendar-lhe os tesouros e belezas da palavra de Deus. As promessas pronunciadas pelo grande mestre cativarão sentidos e animarão a alma com poder espiritual que é divino. Florescerá na mente fértil uma familiaridade com as coisas divinas, que será como baluarte contra a tentação. As palavras da verdade crescerão de importância e assumirão largueza e plenitude de significado com que jamais sonhamos. A beleza e a opulência da palavra têm influência transformadora sobre a mente e o caráter. A luz do amor celeste incidirá sobre a alma, qual inspiração. A apreciação da Bíblia aumenta com o estudo. Para onde quer que se volte o aluno, achará manifestos a infinita sabedoria e o amor de Deus. O significado da dispensação judaica não é ainda plenamente compreendido. Profundas e vastas verdades são prefiguradas em seus ritos e símbolos. O Evangelho é a chave que desvenda seus mistérios. Pelo conhecimento do plano de salvação, suas verdades abrir-se-nos-ão ao entendimento. Muito mais do que o fazemos, temos o privilégio de compreender estes maravilhosos temas. Devemos entender as profundas coisas de Deus. Anjos desejam atentar para as verdades reveladas a quem sonda a palavra de Deus com coração contrito e suplica por maior comprimento e largura e profundidade e altura da sabedoria que só Ele pode conceder. À medida que nos aproximamos do final da história deste mundo, as profecias referentes aos últimos dias exigem nosso estudo especial. O último dos escritos do Novo Testamento está cheio de verdades cuja compreensão nos é necessária. Satanás cegou as mentes, de modo que se satisfazem com qualquer desculpa para não estudarem o Apocalipse. Cristo, porém, por intermédio de seu servo João, declarou o que acontecerá nos últimos dias, e diz: Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas. Apocalipse capítulo 1, verso 3. A vida eterna é esta, disse Cristo, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João capítulo 17, verso 3. Por que não reconhecemos o valor deste conhecimento? Por que não nos ardem no coração estas gloriosas verdades? Por que não nos tremem nos lábios e não nos penetram todo o ser? Dando-nos sua palavra, Deus nos colocou na posse de toda a verdade essencial para a nossa salvação. Milhares extraíram água desta fonte de vida, e todavia a provisão não diminui. Milhares puseram o Senhor diante de si e, contemplando-o, foram transformados à sua própria semelhança. O Espírito arde dentro deles ao falarem de seu caráter, quando contam o que Cristo é para eles e o que são para Cristo. Mas esses inquiridores não esgotaram estes grandes e santos temas. Milhares podem empenhar-se na obra de esquadrinhar os mistérios da salvação. Meditando sobre a vida de Cristo e o caráter de sua missão, em cada tentativa de descobrir a verdade, raios de luz refugirão mais distintamente. Cada nova investigação revelará algum ponto de interesse mais profundo do que já fora desdobrado. O assunto é inexaurível. O estudo da encarnação de Cristo, seu sacrifício propiciatório e sua mediação hão de, enquanto o tempo durar, ocupar o espírito do estudante diligente e, contemplando o céu com seus inumeráveis anos, exclamará: Grande é o mistério da piedade. Na eternidade estudaremos aquilo que nos teria aberto o entendimento se houvéssemos recebido a iluminação que nos era possível obter aqui. Através dos séculos infinitos, o tema da redenção ocupará o coração, mente e língua dos remidos. Eles compreenderão as verdades que Cristo almejava abrir a seus discípulos, e para cuja assimilação, porém, não tinham suficiente fé.
Sempre e sempre nos serão reveladas novas visões da perfeição e glória de Cristo. Através dos séculos eternos, o fiel pai de família tirará de seus tesouros coisas novas e velhas.